Vamos. Boa noite a todos. É com muita satisfação que a Unimed de Capivari e eu, diretor-presidente da Unimed, venho aqui representar a todos os cooperados para que nós consigamos, através do Facebook, enviar informações a vocês a respeito dessa pandemia que hoje é um grande bicho-papão e, por outro lado, nesse exato momento, ele vem alcançando um volume de casos extremamente importante. A Unimed de Capivari, em março deste ano, começou realmente a se preparar para uma pandemia com números extravagantes, números importantes. E nós fizemos com a casa para que essa pandemia pudesse ser bem atendida pelos colegas, para que os nossos colaboradores, e que agora eu venho agradecer o trabalho deles, porque é um trabalho incessante, um trabalho que às vezes assusta, que leva a medo e que leva a uma emoção muito importante em estar dentro do hospital atendendo pessoas. A Unimed se colocou numa posição de visualizar o atendimento a pessoas e dar a todos uma casa em que você, apesar do desconforto da doença, vá se sentir bem. Nesse sentido, viemos reformando o hospital há 3 anos, deixamos o hospital numa situação extremamente confortável e quando nos preparamos em março para a pandemia, já tínhamos a UTI funcionando de forma incessante, de forma muito importante. Tivemos apenas que fazer algumas adequações para números, esperando um volume de pessoas muito grande. Felizmente, por um lado, passamos aí 4 meses em que a situação não foi com a utilização do hospital para o Covid de uma forma tão importante. Atualmente, eu gostaria de afirmar que vocês têm que começar a tomar aqueles cuidados importantes. Usar máscara. Eu, infelizmente, não estou usando máscara agora, porque eu estou sozinho numa sala fechada. Essa sala é só para eu usar nesse momento por causa da pandemia, mas é importante a máscara, importante o álcool gel, importante o distanciamento. A gente percebe que nas publicações, nessa liberação de comércio, liberação de pessoas na rua, houve um aumento considerável de número de casos. Os casos de UTI são casos extremamente importantes, porém, tivemos casos curados, que tiveram alta, tivemos também óbitos e temos hoje uma população na UTI de 8 leitos e que esses pacientes estão sendo controlados, estão sendo tratados e a evolução está sendo dentro dos critérios internacionais. A Unimed de Capivari usa os critérios internacionais. Nós temos protocolos corretos para que se você precisar de uma situação como essa, você pode ficar sossegado que você está sendo tratado de uma forma extremamente correta. Não se tratando de UTI, quando você está ou internado no nosso hospital, nós temos um protocolo para aqueles internados. O número de casos internados hoje não é grande, chega a 2 casos, alguns já tiveram alta, além desses 2, e a situação foi muito boa. Temos vários casos confirmados, temos um ambulatório de doenças respiratórias, é assim que a gente chama, o PA respiratório, porque esta doença, ela atinge o pulmão e ela complica a vida da pessoa quando ela atinge o pulmão, de uma forma em que o conhecimento disso é muito grande e essas pessoas têm que ser tratadas de uma forma diferenciada. Então, o nosso ambulatório respiratório, ele é totalmente diferenciado, está disponível, a utilização não está sendo grande, porque eu acredito que vocês estejam com medo de ir ao hospital. O nosso ambulatório, o nosso PA geral, também está com movimento baixo, talvez pelo medo. Então, eu acredito que não fiquem sofrendo, não fiquem prolongando doenças, para que não aconteça aquela história de fiquei esperando e de repente passei mal. Nós temos um cadastro das pessoas, tanto as que têm teste positivo, como as pessoas
que não fizeram o teste e que são sintomáticas e vão fazer. Podem ficar sossegados que hoje o nosso hospital, o nosso ambulatório, para essas doenças respiratórias, eles têm os protocolos internacionais. Se por um acaso você visitou o ambulatório e não fez exame, você ficou cadastrado e vai ser chamado para fazer o exame. Então, outra situação importante que eu queria mostrar para você, o exame, ele é sempre uma situação subsidiária. Quem entende de doença é o médico. O diagnóstico dessa doença que aí está, é o médico que sabe. Não é o laboratório que vai dizer se aquela cara é Covid ou não. O teste rápido, principalmente, esse exame que é o exame mais rápido, ele deve ser realizado num tempo correto, senão ele não funciona, porque você, às vezes com sintoma importante, num tempo de sintoma que não está adequado, o teste pode dar negativo e você às vezes fica saindo fazendo festa por aí e na realidade você está com Covid. Sintoma são coisas que a gente tem que respeitar e tomar medidas, simplesmente máscara, lavar as mãos e distanciamento. E para alguns, ficar reservado num lugar onde ele não tenha contatos diretos com a pessoa. E por outra forma, outra coisa importante que a gente tem que lançar e dizer para vocês é que essa doença, ela transmite de humano para humano, pela proximidade. Não existe transmissão em animais, nem em vetores como pernilongos, nem outras doenças. Então, o distanciamento e a lavagem de mãos e a luva, hoje é a melhor prevenção. Não adianta a gente estar aqui para prometer medicamentos mirabolosos. Hoje existem vários trabalhos sendo realizados, não terminaram, e alguns médicos, por conta deles, eles podem prescrever o remédio, mas não tomem remédio por conta própria. Nós temos o nosso ambulatório de doença respiratória, o protocolo que nós temos é um protocolo internacional e qualquer situação necessária e que ocorra o uso de medicamento, é o médico que tem que prescrever. A gente está vendo que pessoas, doutoras em Covid, assim como o doutor Google, aparecem demais. E isso acaba prejudicando o trabalho de vocês, o trabalho do médico e o susto que está levando a população. 85% da população vai ter um sintoma como gripe. Uma situação de dor no corpo, coriza, mal-estar, dor de garganta, febre. E ele vai se curar. Agora, se esta cura vai ser eterna, como outras viroses que ocorreram por aí, a gente vai saber a partir do tempo. Então, outra situação importante para o Covid é tempo. Hoje estamos passando por uma situação muito especial. A doença é comunitária. O que é comunitário? Pessoas da mesma cidade estão transmitindo um para o outro. Então, se um transmite para o outro, por que ficar aglomerado? Não pode. Aglomeração ainda é um problema sério. E no momento, nós estamos em ascendência de casos. Quando vai ser o pico? Quando começar esta curva descer para números menores de infectados. No momento, nós estamos com um número importante de infectados, porém, não tem pico. Ainda não chegamos ao pico. Então, não há nenhuma ordem que mande com que vocês não cumpram as leis vigentes da Secretaria da Saúde. Hoje, o nosso governo municipal tem mostrado em todas as lives a situação que se encontra o município. Quando você é Unimed, quando você é qualquer outro convênio, você é munícipe de Capivari. Não é por causa do convênio que você não vai pegar o vírus. Então, eu gostaria aqui que a prevenção não é simplesmente estarmos tomando remédio desavisados e colocarmos a cara para bater em qualquer lugar. Até tomar remédio, o que nós podemos fazer? As pessoas acabam tomando. Mas o mais importante é distanciamento, a máscara e a lavagem de mãos com sabonete, álcool gel, sempre que tiver em alguma situação e que você foi exposto, colocou a mão em algum lugar. Lave 1000 vezes a mão,
ande com a luva, com a máscara o maior tempo possível e aguarde a evolução da doença. Do ponto de vista de atendimento, ele está sendo feito de uma forma muito criteriosa. O hospital está preparado, tanto pelo atendimento público, pelo ambulatório de doença respiratória, assim como para pacientes internados de UTI. Mas não é esse o problema. O maior problema hoje é essa história de ficar correndo atrás de exames, faz o exame, dá negativo, começa a fazer festinha. Não tem festinha. Hoje é quietinho, de maior preferência em casa e usando, inclusive, máscara em casa. Se você tiver alguma dúvida que está infectado pelo Covid, procure os locais específicos. Nós temos em Capivari, na Santa Casa, a tenda, e no hospital, o ambulatório de doença respiratória, que, por sinal, o volume de atendimento é baixo. Então, não tenham medo de procurar o médico, não tenham medo de procurar o atendimento, porque a boa orientação está nos locais específicos de atendimento. Os locais específicos, eles têm os protocolos. Não adianta você querer que se faça coisas que não estão dentro dos protocolos internacionais. Estamos bem capacitados, o hospital inteiro está treinado, os nossos colaboradores, enfermagem, técnicos, todos estão engajados. Temos alguns casos que tiveram problema. Aonde eles pegaram? Não sei. Hoje a transmissão é comunitária. Você muitas vezes pode estar trabalhando dentro do hospital e lá não pega e acaba pegando outro lugar. Você acaba sendo dispensado e ficando em casa em quarentena. Então, o isolamento para aqueles que têm a doença é muito importante. Não se metam quando tem sintoma ou quando foi confirmado ou não o exame rápido. Não é ele que manda você se isolar, é o quadro clínico, é a orientação médica. E nós temos o momento certo para exame, temos o momento certo para internação e o momento certo para UTI. Então eu estou aqui mais por esse motivo. E eu quero que vocês desmistifiquem qualquer situação. Tendo dúvida, procurem os ambulatórios especializados. Lá eles estão com protocolos muito bem feitos e às vezes tem algumas pessoas que não aceitam isso, mas nós não podemos fugir disso. Existem leis estaduais, leis federais, existem até situações em que o CRM, a PM se envolve no negócio. Não se pode fazer aquilo que não vai resolver o problema. E sim, hoje nós temos que cuidar de vocês, monitorar vocês e dar a todos o atendimento correto. E isso a gente está extremamente treinado. O hospital hoje teve um grande treinamento ao longo desse tempo para que as pessoas ficassem adequadas para o atendimento. Nós temos um atendimento de outras doenças muito baixo, tivemos que suspender as cirurgias eletivas, aquelas que dá para esperar, e isso faz com que a gente tenha maior número de vaga e também não ficamos contagiando pessoas. Então todo o trabalho do hospital hoje é feito quase que para os pacientes e estamos esperando aqueles que precisam, estamos tratando deles de uma forma muito importante. Então Capivari, a estrutura do Hospital Unimed hoje, é por isso que eu estou falando, nós estamos aqui representando a Unimed e é por isso que eu vou dizer, fiquem tranquilos, fiquem em casa, usem máscara o máximo que puder, usem o distanciamento, usem a lavagem de mãos. E eu fiz esse preâmbulo, mas o mais importante são as perguntas. Eu gostaria de responder as perguntas para que vocês realmente ficassem mais tranquilos e tomando os cuidados, vocês não estarão com uma chance grande de exposição a esse vírus. Muito obrigado, eu gostaria de ouvir vocês e responder as suas perguntas. Estamos aqui. Doutor, vamos à primeira pergunta. É da Neuza Cobal. Doutor Beretta,
Como fazemos com as frutas e legumes? Tem perigo de contágio? Olha, frutas e legumes, elas passam por várias mãos, vêm de locais diferentes. Hoje a gente compra maçã do Chile, maçã da Argentina, né? Eu acho que isso, você lavar com água clorada, já é muito importante, não só para o Covid, para outras circunstâncias. Você às vezes está comendo uma maçã e essa maçã, na verdade, ela pode ter alguma contaminação até por uma bactéria mais grave. Então é importante lavar com água clorada. Se quiser pôr um pouco de álcool 70 e lavar aquilo no mínimo por 5 minutos, isso é importante. Nós temos aqui um comentário do Flávio Piai. Gostaria que fosse advertido a importância do uso das máscaras, pois só o uso da máscara elimina 70% da contaminação. Olha, toda palestra, Flávio, eu falei aqui a respeito da máscara, a respeito da lavagem de mãos e do distanciamento. Não adianta a máscara se o indivíduo pega a mão, põe num lugar contaminado, e esse lugar contaminado é um lugar onde tem muita gente. Porque se alguém contaminou o lugar e ali passou de 10, 15 minutos, aquele vírus provavelmente não está mais lá. Mas, de qualquer forma, não custa lavar a mão para pôr a mão na máscara. Eu tenho visto muitas pessoas com máscara no queixo, outra pessoa com máscara na testa, e ela pega a mão na máscara, pega a mão no corrimão da rodoviária, pega a mão no ônibus onde está andando e fica mexendo na máscara. A máscara é super importante, porém você pode, dependendo de onde estiver, se contaminar com a máscara. Eu gosto que as pessoas façam as coisas direito. Não adianta colocar máscara e fazer tudo errado, porque ela é muito importante, sem dúvida. E a gente, pelo jeito, vai ter que acostumar a usar máscara um tempo relativamente maior do que a gente imagina. Agora, da Vilma Contensa. Ela gostaria de saber quanto tempo leva para a pessoa ter o diagnóstico se o resultado do exame deu positivo ou negativo. Qual o melhor período para saber esse resultado? Olha, o melhor período é difícil às vezes, né? A medicina é uma ciência que não é matemática, mas alguns critérios hoje nós temos. Sintomas. Se você está tendo um sintoma tipo gripe, teve febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, ficou perto ou teve contato de alguém contaminado, esse teste positivo, depois do início dos sintomas, mais ou menos de 10 a 15 dias, esse teste pode dar positivo. Porque vamos explicar o que é o teste rápido. O teste rápido não mostra a cara do vírus. O vírus não está lá fazendo gracinha para a gente ou para o laboratório. Aquilo é um exame que mostra os anticorpos, mostra a presença do vírus. Ele pode ser de uma forma mais presente agora e outra forma mais crônica em que o indivíduo até já foi curado, entre aspas. Esses exames, eles são importantes na mão do médico. Não fiquem com dúvida comprando e procurando exame. Quando tiver dúvida, procure os locais específicos que lá você vai ter os protocolos. Para que não pegue um teste negativo e nunca mais volte no hospital e fica passando Covid para o outro. Numa situação, é importante que você não vai ter grandes complicações da doença, mas por outro lado, você vai estar contaminando mais de 20 a 30 pessoas por aí que podem ficar muito mal e que é seu amigo. Porque de repente você vai ficar muito triste porque vê um amigo não ter entubado. Então, por outro lado, é importante saber que sintomas a gente deve lavar a mão, usar máscara e poder fazer um distanciamento cada vez maior e lavar tudo que é possível e tentar se isolar e procurar os locais de atendimento, que lá você vai ter um acompanhamento, porque essa doença ela tem uma evolução e de repente no meio dessa evolução ou no fim da evolução o quadro clínico muda. Volto a falar, exame laboratorial ou qualquer exame, ele é subsidiário pro médico. Você tem que seguir a orientação do médico. E, muito importante também, não vamos deixar de cumprir com a máscara, lavar a mão, porque isso pode levar doença para o seu amigo, para sua mãe, para o seu filho ou para o seu irmão.
Agora é do Tadeu Benedito. Após essa pandemia, o senhor acha que a população vai se proteger mais? Eu acredito que essa proteção, ela com o tempo que está durando, vai ficar realmente na cabeça de todo mundo. A lavagem de mãos é uma coisa extremamente importante. Vocês vão ter que, na verdade, cobrar banheiros em vários lugares, a presença de banheiro, e banheiro, quando eu falo banheiro, que tenha todo o sabão para lavar a mão, para que seja antisséptico, e que vai perdoar aí, na verdade, vai ser o tal do álcool gel. E que seja essa pandemia ou seja outra, a higiene pessoal, a higiene oral, a higiene corporal, ela é muito importante. Tadeu, você vive com a gente aí, você está sempre entrevistando a gente, e você sabe como é duro mudar hábito. Mas nessa paulada que o povo está levando agora, com o tempo de doença que a coisa está acontecendo, eu acredito que vão mudar os hábitos de higiene. Agora é da Alexandra Brunheroto. Perdão, Alexandra Brunheroto. Doutor Beretta, na empresa onde trabalho, teve 3 casos de Covid. Tive contato com uma dessas pessoas. Ele já estava em fase final da doença. Isso faz 1 semana. Posso ter contraído o vírus? Você pode ter contraído o vírus e não ter acontecido nada, né? Quando o vírus, depende da carga viral, uma das coisas importantes, se você não teve uma proximidade tão grande, às vezes a carga viral é pequena e na boca o seu corpo consegue isolar esse vírus, ele consegue vencer o vírus. Muitas vezes a gente pode estar em contato aí e ter recebido esse vírus na nossa garganta e esse vírus não conseguiu entrar dentro do nosso organismo. E ele morreu por ali, que é o que a gente quer. Essa situação sua, é muito importante que você saiba que você teve contato e você comece a avaliar os sintomas. Se você conseguiu, se você começar a ter sintomas, é muito importante procurar os locais especializados para que você tenha um acompanhamento. Mas se você está muito bem, fique em casa, tome todas as atitudes de higiene pessoal, procure não ficar em contato com pessoas idosas ou aquelas que têm um risco maior e aguarde aí pelo menos 15 dias. A Luciana Oliveira. Preciso levar meu filho para Limeira em uma consulta. Como podemos nos prevenir? Da forma geral, eu acredito que se o ambulatório, ou o hospital, ou o local de atendimento que você vai levar seu filho, ele está aberto, você tem consulta, tem também que entender a doença que o seu filho tem, que às vezes é importante essa visita ao médico. E pelo que a gente está vendo, nós hoje vamos ter que nos adaptar com uma situação diferente, usando máscara, lavando a mão e procurando ter toda a higiene. As crianças, a gente está vendo hoje que elas estão tendo muito poucos sintomas. Se elas se contaminaram ou não, as manifestações aí que nós temos estatística não estão mostrando uma grande evolução em crianças pequenas. Deve ir, porém, mantenha distanciamento, vá de máscara e lave bem as mãos e procure não ficar pondo a mão em lugares que sejam mais públicos. Agora é a Cláudia. Qual o tempo certo dos sintomas para fazer o exame? Na verdade, se você tem sintomas semelhantes à gripe, pode ali colocar mais ou menos o primeiro dia, depois de 10 a 15 dias, pode o exame dar positivo ou não. Volto a falar, o exame é subsidiário e se você em 10 a 12 dias, tomando todos os cuidados para que você mantenha distanciamento, lave a mão, ponha a máscara, que é o mais importante. E não adianta você chegar lá com 12, 13 dias, já curado da doença, porque você está em casa. O mais importante para a sua vida não foi você individualmente, que você ficou curada, mas sim as pessoas que você possivelmente transmitiu a doença. Porque não existe uma forma tão simples para a gente ficar sabendo um exame que identifique o vírus assim tão fácil. Então o mais importante é que esses sintomas você cuide de que pessoas ao seu lado, seja lá amigo, seja lá mãe, filhos ou qualquer pessoa, venham a contaminar. Fiquem espertos, sempre com máscara, lavando a mão, mais uma vez.
Bia Alves, somente o álcool 70% é eficaz? O álcool 70%, ele tem uma concentração que, pelos estudos, ele consegue desidratar o vírus. O vírus é é um organismo extremamente delicado. Ele com qualquer coisa, em lugares onde ele não tem a possibilidade de sobreviver, ele morre. No meio externo, ele não sobrevive. Isso é outra coisa importante. O vírus sobrevive na garganta. Ali é o ambiente para ele sobreviver. E se você tossir, espirrar, não põe a mão na boca, não tem máscara, ele vai achar outro lugar para ele ficar. E vai se multiplicar em outro. Esse que é o negócio para a gente acabar com esse vírus, é fazer com que você não passe o que você tem para o seu vizinho. Respondi? Acho que sim. Do Vitor Coalhato. Existe possibilidade de transmissão pelo calçado, andando na rua, e quanto tempo o vírus vive? Olha, eu acredito que isso aí seja muito difícil, a menos que seja um ambiente muito contaminado, né? Sei lá, dentro de uma boate, com todo mundo pulando, dançando, cuspindo e tossindo e gritando. Aí você vai pegar isso mais fácil pela boca do que pelo calçado. Na rua é muito raro, é muito difícil, a menos que haja assim uma situação muito difícil. Eu acho muito difícil. Mas, como não se tem trabalho sobre isso assim de maneira eficiente, compensa você chegar em casa e lavar o sapato, ou seja, a sola do sapato ali e tal. E outra coisa importante, se você ficou em público muito tempo, tem gente de alto risco em casa, vá essa roupa, vá tomar banho e ficar abraçando papai e mamãe. Eu acho que não pode esquecer isso. Se você saiu no meio do público, saiu em lugares onde existe a possibilidade de contaminação, chegou em casa, não fica abraçando ninguém. Joga a roupa no lugar devido e tome banho, põe a máscara e use a higiene que for possível. A Cibele Silva pergunta: na tenda fui diagnosticada com pneumonia. Devo voltar para fazer outro exame após o final da medicação? Então, você teve uma pneumonia pelos micro-organismos convencionais que, dependendo da situação, você pode ser tratado em casa e depois você deve fazer um retorno ao médico para ver que situação ficou isso aí normal. Porque essas doenças, a gente já tem todo um controle delas, já tem um conhecimento muito grande delas. E você, nessa época, pode pegar pneumonias ocasionais, pneumonias que sempre aparecem na época do inverno, e não ser Covid. Se você curou, se você não tem sintoma, está tudo em ordem, eventualmente pode fazer um raio-x de tórax e mostrar para o médico. A Silvana Edes pergunta: quem já teve a Covid criou anticorpos? Isso é real ou não? Então, Silvana, eu acho que isso vai ser visto ao longo do tempo. Nós estamos tendo algumas situações na Alemanha hoje e que a gente não sabe se são focos que estavam escondidos e essas pessoas estão transmitindo para outras pessoas, ou se aquelas pessoas que foram contaminadas não tiveram uma imunidade eficiente. Esses trabalhos provando isso vai depender de tempo, mas eu acho que quem teve um contágio, que teve a doença característica, pode ficar mais tranquilo do que outra, que não teve, na verdade. Mas também eu acredito que nessa pandemia a gente não pode sair por aí festejando muito, gritando, xingando, ou ficando muito em público também. Eu acho que tem que aguardar um pouco mais, um pouco mais. A Suzana Alves pergunta: pessoas que fumam têm mais chance de contrair a doença? Olha, na verdade, o cigarro, especificamente, pelos conhecimentos que tem hoje, ele provoca no pulmão uma situação de uma fragilidade muito maior. Em que estágio está esse fumante com o pulmão, não vamos saber aqui. Mas dependendo da situação, essa doença ela agride bastante o pulmão. E se você não tem as reservas que deveriam ter sem fumar, isso pode ser agravado. Eu acho que o cigarro é um agravante, independente do cigarro, a infecção
pelo Covid, ela pode aparecer. E como ela ataca especificamente o pulmão, se esse pulmão já for um pulmão doente, ou ele não tiver as defesas importantes, a complicação pode ser maior, ou o tempo de doença em UTI, ou às vezes até de internação, pode ser maior necessitando de oxigênio terapia. Andréa Pertellini pergunta: Dr. Beretta, quando um idoso começa a apresentar sintomas, quais os cuidados necessários, visto que esse é o grupo de risco? Então, precisa ver o início do sintoma. Se os sintomas forem característicos, eu acredito que você deve hidratar principalmente. Uma boa hidratação, isso é muito importante. Se tiver sintomas como vômito, vai ter que tomar remédio para vômito, porque isso desidrata. Se tiver diarreia, não tem, esse remédio não vai funcionar para uma infecção viral com diarreia. Tem que reduzir alguns alimentos, evitar fibra, dar alimentos que tenham mais carboidrato, menos fibra possível, e bastante hidratação e observar. Se essa pessoa se encontra tratando as coisas que ela faz de uma maneira normal, você percebe que o estado geral, que a aparência dela não mudou, continua observando. Porque o teste rápido demora 10 dias. E você muitas vezes tem que levar ao médico para diferenciar se isso é uma infecção pelo Covid ou é um outro tipo de infecção. Porque embora a situação hoje, de forma estatística, seja muito grande do Covid, você também pode ter outras doenças, pode ter outro problema. Então, às vezes, levar ao médico é importante para diferenciar uma coisa da outra, ou até ser cadastrado, ser feito exame e ser acompanhado. Sempre acompanhamento. O Marcelo Forte pergunta: a Unimed está usando algum protocolo específico para internados ou depende de cada paciente? Na verdade, quando o paciente vai internado, um protocolo mais importante é a oxigenoterapia. A gente tem percebido, não só aqui, em outros lugares, que pacientes que têm uma falta de ar importante ou uma dessaturação não muito grave, eles conseguem sobreviver no hospital com oxigênio em máscara. Isso é uma coisa que só no hospital vai conseguir fazer. Então, o conforto e a melhora desse paciente é muito grande. O Hospital Unimed tem usado alguns medicamentos, até pela força da opinião. Porém, não temos ainda um estudo científico que bateu o martelo, isso aqui funciona. Porque esses pacientes, eles podem melhorar por si próprios. Às vezes você bota o paciente internado, hidrata, volta a dar uma alimentação e deixa ele no oxigênio, que é muito importante o oxigênio. Todos esses suportes por si só curaria o paciente. Mas pode-se, numa situação de avaliação da tomografia, do raio-x, do quadro clínico, você pode usar azitromicina, você pode usar até, algumas pessoas estão usando ivermectina, mas o critério é do médico que cuida do paciente. Não tem um protocolo muito fundamentado de forma internacional. O que se sabe hoje é que pacientes precisam muito de oxigênio, esses que estão internados em enfermaria. Medicamentos tão específicos se usa, às vezes, por uma questão assim de força de vontade, de intenção de tentar fazer alguma coisa para que esse paciente não piore e vá para a UTI. A Rafaela Batista Teixeira pergunta: após a confirmação da Covid-19, quantos dias precisa ficar na quarentena? Olha, no mínimo 15 dias. No mínimo 15 dias. Porque eu venho a dizer, se você teve uma evolução boa, o problema não é só esse, o problema é a transmissão para outra pessoa. E aí você pode passar muito bem e o seu amigo ir para a UTI e ter aí uma catástrofe que você vai ficar chateado. Então, a evolução pessoal, ela vai depender realmente de como esse vírus vai se comportar com você. E numa grande maioria das vezes, a gente viu que o comportamento é bom. Mas eu fico aqui muito preocupado com a transmissão para os outros. Porque você, às vezes, está com estado geral bom, está ali em casa, tomou Novalgina, melhorou a febre, aí vem um monte de gente te visitar lá e acaba pegando. Então, essa é uma doença que não merece visita. Essa é uma doença que merece isolamento. Não isolamento num quarto fechado, escuro, dentro do porão.
você pode viver dentro de casa, lavando a mão, pondo máscara, tomando todos os cuidados. Todos os cuidados. Se você tiver com o estado geral bom, bem controlada, cuide de você, claro, bem hidratado e tal, mas não se preocupe, não deixe de se preocupar com as pessoas que estão próximas a você. A Thalita Ricomini Oliveira pergunta: posso estar contaminada e não infectar ninguém da minha família? Olha, a gente tem essa casuística, às vezes até aleatória. Isso pode acontecer. Mas não é bom fazer isso, porque você está hoje numa situação em que não se tem protocolos específicos para a pessoa. Falou, ó, a Maria pode sair tossindo para todo lado aí que ela não vai expelir vírus para ninguém. A gente não sabe. Então o melhor, na verdade, é você não se aproximar demais, continuar usando máscara, tomar todos os cuidados, fazer uma alimentação e aonde você usar os utensílios, lavar bem, principalmente com água clorada e álcool, para que isso seja feito de uma forma asséptica. O Diego Teixeira pergunta: o vírus deixa sequelas no pulmão do paciente que testou positivo? Caso deixe, essas sequelas são irreversíveis? Olha, não. Na verdade, se você tiver uma lesão pulmonar e que precise de oxigênio, o que acontece no pulmão é uma situação inflamatória, diferente das pneumonias que a gente tem no dia a dia. Ele leva a uma inflamação ali, cuja gravidade vai depender de quanto ele agride esse pulmão. Se você tiver lá com uma agressão pulmonar, que eu já vi pacientes assim, foram para a enfermaria, um uso de oxigênio e máscara, ficaram 10 dias, 12 dias com uso de oxigênio e máscara e melhoraram. Não vão ter assim uma sequela tão grave. Agora, é claro que outros que foram para a UTI, tiveram entubados, tiveram uma agressão grave, são fumantes, são dependentes de remédio para o pulmão, eles podem ter, porque a reserva pulmonar já é menor. A Daniele Vendramini pergunta: estamos ouvindo falar da ivermectina. Qual a opinião do senhor? Olha, a minha opinião, na verdade, eu não acho isso correto. Porque se você tem 85% das pessoas que vão ter uma boa evolução, a gente está vendo que a grande maioria das pessoas que estão tomando ivermectina são pessoas que vão ter uma evolução boa. Então, será que evoluiu bem com a ivermectina ou evoluiu bem porque evoluir? Eu estou te falando porque eu tenho contato com trabalhos internacionais, tenho um filho em São Paulo trabalhando num hospital muito grande, dá plantão em outros lugares, convive, lê bastante. Nós não temos ainda um remédio que eu posso dizer para você, bati o martelo, esse aqui vai curar a doença. Mas, como a coisa está totalmente insegura e tal, existem pessoas usando. Mas eu de você, dependendo de como você está, consultaria um médico para ouvir a opinião dele. Antes de fazer essas loucuras de fazer automedicação. É outra coisa que não deve ser feita. O Edson Fernando Cruz pergunta: quem é sintomático transmite a doença ou não? A Organização Mundial de Saúde ainda não deixou isso claro. Qual a opinião? Eu acho que transmite. Eu não tenho coragem de ficar me aproximando com paciente sintomático, nem com gripe comum. Porque, na verdade, se a pessoa já tem o sintoma, ele está com o vírus, porque esse vírus já entrou dentro dele e já está fazendo algum estrago, que é esses sintomas que ele tem, esse vírus está criando algum problema para ele. Agora, eu não vou ser louco de ir lá e compartilhar o mesmo vírus para ver se eu vou ter ou não. Eu acho que esse ponto de vista é um ponto de vista que não cabe nesse momento. Se você tem pessoas com sintomas, essas pessoas devem se distanciar, usar máscara, se cuidar muito mais para não transmitir. Porque se a gente tivesse um teste qualquer, que eu dissesse, você pode pegar aí uma carga viral enorme, não vai ter nada, mas não tem. Não adianta você ficar jogando búzios ou ficar aí fazendo roleta russa numa situação dessa. Agora é hora de a gente tomar os cuidados que tem aí. O dia que tiver vacina, o dia que a gente tiver um medicamento específico,
Eu lembro da época da AIDS. Se usou muita coisa, se fez muita coisa, e a AIDS na época teve uma mortalidade muito maior do que hoje nós temos. Embora a transmissão da AIDS tenha a ver com grupos de risco, com grupos específicos, não é verdade? Hoje não, essa doença ela depende de um do outro, mesmo que você não tenha uma relação direta. A AIDS você tinha que ter uma relação direta, ou sangue, ou relação sexual, ou às vezes até um beijo, né? Eu acho que isso era mais difícil, a transmissão pela saliva. E hoje não se fala mais em AIDS, porque descobriu-se uma tríade de medicamentos que realmente controlou. Mas na época da infestação por AIDS, aí, na época da endemia de AIDS, não tinha remédio. Experimentaram um monte. Agora, hoje o pessoal bateu o martelo. Não, esses medicamentos estão ajudando, porque tem gente tomando não sei quantos anos e estão vivendo muito bem. Aí sim. Agora, por causa de 2 meses, alguém chegou, já descobri aí que tal coisa funciona? Eu, com 35 anos de medicina, não acredito nisso. A Márcia Sobral pergunta: quem tem tuberculose é grupo de risco? Tuberculose é grupo de risco? Sim. Veja bem, se você está tratando tuberculose e você é uma pessoa obediente, porque não pode, esses tuberculosos que não são obedientes, não toma o remédio direito, não procura se cuidar direito e já teve N complicações, tem cicatrizações no pulmão extensas, continua alcoólatra. Essas pessoas que têm uma limitação por uma série de coisas e têm tuberculose, esses podem ser um grupo de risco importante. Agora, hoje, se você teve uma tuberculose e está sendo tratado há mais de 30 dias, você nem transmite mais. Você está bem, né? E se você acertou a medicação, pode-se dizer que você está curado da tuberculose. A Maiara Panza pergunta: existe algum outro sintoma para a Covid-19 ou é somente semelhante à gripe? Como é um vírus, e esse vírus ele sobrevive no sistema respiratório, e ele tem a penetração pela garganta, então ele é um vírus respiratório. Ele vai promover tosse, dor de garganta, febre, dor no corpo, artralgia, que são comuns em processos infecciosos. O que eu acho que tem uma importância muito grande nessa infecção é você não sentir gosto, não sentir cheiro e não sentir gosto. Isso é uma coisa que eu estou vendo específica desse vírus. O resfriadão, né? Aquele resfriado, não a gripe. A gripe é uma coisa, o resfriado é outra. O resfriado está limitado ao nariz. Aí a pessoa não sente gosto, não sente, às vezes, cheiro pela infecção nasal. Mas o Covid ele tem uma outra situação em que essa manifestação pode existir. A Thaís Betia Salim pergunta: quantos dias para aparecer os primeiros sintomas? Alguns estudos dizem em média 5 dias, mas na prática tem sido assim? Olha, é muito difícil porque você, quando vai ao médico, é porque sentiu alguma coisa. O tempo médio de infecção, o que é o tempo médio de infecção? O vírus foi lá na sua garganta, ficou ali, existe uma briga com o seu organismo, lá já local, para que o vírus não entre, não abre a porta e entre dentro do teu corpo. Esse tempo é muito variável, né? E a partir do momento que ele entrou para o teu organismo, ele começa a dar as manifestações. Esse período de você ter o vírus sobrevivendo ali, se multiplicando na garganta, o mais importante, na verdade, é você poder transmitir. Você até pode transmitir. Porque o sintoma, ele vai ser importante para você. Isso que é importante. O sintoma é importante para a pessoa. E, graças a Deus, uma grande maioria estão levando isso de uma forma como se fosse uma gripe mais forte, até ficando um pouco de cama. Mas não esqueça, o que eu quero deixar claro aqui é que a gente, para acabar com esse negócio, tem que deixar de passar um para o outro. Esse vírus não fica no cachorro, não fica no gato, não fica em lugar nenhum. É de um para o outro. Assim como foi a tuberculose. A tuberculose, quando ela teve a sua
endemia, ela criou uma situação muito difícil, porque depois que você tinha o diagnóstico da tuberculose, você já tinha transmitido tuberculose. E você, depois de 20 dias, mais ou menos, tratando a tuberculose, você ainda podia estar passando tuberculose. Então é lógico que quando você chega, tem o diagnóstico, tuberculose, o pessoal vai te isolar. Houve uma época em que não se tinha um tratamento devido e que se construíram hospitais faraônicos por aí, para que isolasse a pessoa com tuberculose num hospital específico. Inclusive, falava que Campos do Jordão sarava a tuberculose, sarava se você tomasse remédio. Se fosse lá para o caduar puro, não ia sarar, não. E aí o que aconteceu? Descobriram o medicamento, descobriram a história direito da tuberculose, e hoje você vai no posto, pega o seu remedinho, toma lá e vive por aí numa boa. Agora nós vamos nas duas perguntas finais. Qual o momento certo para que as pessoas procurem um hospital? Eu acredito que o momento para se procurar um hospital para qualquer coisa é o desconforto que você não consegue controlar. Você está na sua casa com febre, chateado, dor no corpo, uma situação difícil, com tosse, e não está entendendo o que está acontecendo, você deve ir no hospital. Toda vez que uma pessoa procura um hospital, procura um pronto-socorro, porque ele se tornou, ele está se considerando uma pessoa desconfortável, né? Porque isso está te deixando preocupado e você quer saber o que você tem. Nem só como o coronavírus, de repente você vai lá e está com uma pneumonia, ou está com uma outra doença. Eu tenho um amigo aí que está há um bom tempo com febre, já fez 4 testes negativos, e ele tem tomografia compatível com Covid, e ele não passa febre. Existem doenças que você tem febre muito tempo, e vai ver você teve uma infecção no coração instalada, que é endocardite. Você procura aqui, procura, e às vezes até faz exames para o coração e não acha. Por quê? Não houve ainda aquela situação em que a doença se manifestasse para você encontrar. Essa situação é muito comum e aí você deve sempre procurar o médico para esclarecer. Porque eu não vejo uma pessoa com febre 2, 3 dias e vai ficar em casa. Ela quer ouvir de alguém e pode chegar lá e dizer, não, vem cá, vou te examinar, você não tem nada grave, vai continuar tomando a sua Novalgina, a situação aqui não é nem para tomar antibiótico, você vai continuar tomando o que você tem que tomar, só que nós estamos numa pandemia, você, por favor, se isole. Né? Daí 10, 15 dias você está pulando corda, daí 5 dias, fazer o quê? Graças a Deus. O médico, ele é suporte e esclarecimento e age na melhoria da qualidade de vida. Médico não é santo no sentido de descobrir as coisas do jeito que qualquer um quer. Médico está lá para te ajudar a conviver com o problema. Nós estamos aqui para compartilhar essa situação e não deixar que as pessoas façam as maiores besteiras do mundo, embora tenham tendo uma boa evolução. Ou seja, você melhorou da doença, apesar do médico, apesar do vizinho, apesar da avó, apesar de todo mundo. Só tomar cuidado com isso. Para encerrarmos a live, é a última pergunta. Qual recado o senhor gostaria de deixar para a população de Capivari neste momento? Olha, o recado é muito interessante, muito, muito bom. Em março, eu cheguei numa viagem da Europa e, como eu estava viajando, onde eu estava, não ouvia nem falar muito disso, e, na verdade, eu cheguei, quando cheguei aqui, o mundo estava pegando fogo. Onde ia acabar? Onde ia acabar? Rapaz, tomei um susto. Não, aí vem lá um biólogo, um químico, um sociólogo, os gugólogos da vida. O mundo vai acabar, essa pandemia vai matar todo mundo e nós não vamos sobreviver. Olha, eu fiquei numa ansiedade até hoje, porque eu sou de grupo de risco. Não que eu não vá ter a doença. Eu posso ter a doença amanhã cedo, hoje de noite. Inclusive estou com uma filha que teve lá a sua contaminação, tem sintomas, está evoluindo muito bem, graças a Deus. Mas está lá enfiada em casa, um quarto, a hora que eu saio, ela sai um pouquinho para dar uma volta, em volta de casa, e está indo bem. Eu quero que vocês entendam que essa doença ia acabar com a Índia.
Tudo que eu falei para vocês aqui, na Índia é o contrário. Não tem higiene, tem uma população enorme, uma aglomeração enorme. Eu não consigo ver indiano não aglomerado, não consigo ver indiano. Ou eles são muito diferentes da gente e não tiveram as complicações que nós temos, embora a mortalidade não está sendo aquele exagero. Você pode hoje morrer de infarto muito mais fácil do que morrer pelo vírus. Estatísticas mostram ainda que a mortalidade por doença isquêmica do coração chega a 80% da população. Ela é que atinge mais. Os derrames cerebrais, os acidentes de automóvel, a violência que tem por aí, o pessoal esqueceu. Mas, na verdade, hoje nós temos um problema a mais e que, para que não atinja a população que tem risco de falecer, que é por volta de 8%, a gente tenha que se distanciar. O distanciamento é que mata o vírus. Não existe revólver, nem espingarda, nem remédio para matar vírus. Se tivesse, a pandemia já tinha acabado. Nós íamos colocar remédio na caixa d'água de Capivari, para todo mundo tomar água do município e acabar com o vírus. Isso não existe. O que existe é máscara, lavar as mãos e distanciamento. Essas pessoas têm que aprender. Enquanto existir essa situação de pandemia, vamos colaborar conosco e com os nossos amigos. Eu tenho um amigo aí que faz 4 meses que está em casa, coitado, é médico, não pode sair de casa. Se sair, a família bate nele, e está certo, ele é do grupo de risco. Então, gostaria até que ele tivesse assistido para eu dar um abraço, porque ele não me veio faz 4 meses, olha que sacanagem. Mas ele está certo, no começo até eu achava que ele estava errado, mas agora eu estou vendo que está certo. Vamos colaborar, e a colaboração é máscara, lavar a mão e distanciamento. Esse vírus não passa através do cachorro, nem se você... Eu acho que às vezes até lambendo o chão, capaz que não passa, mas a presença, esse estado de você estar em muito contato, isso é 90% dos casos. Então vamos acabar com esse vírus. Fiquem longe um do outro, também não precisa ficar muito longe, mas 2 metros, com máscara, lavando a mão, álcool gel, é isso que vai ajudar. Não é espingarda, não é revólver, não é sei lá o quê. É isso aí. E graças a Deus eu posso dizer hoje que de março até agora eu não morri, eu achei que isso ia ser uma catástrofe, e ela não chegou. E além disso tivemos que suportar as opiniões políticas. E é por isso que esse bicho-papão ficou mais feio. Porque se passam ideias erradas, situações erradas, e isso gera na população um pânico muito grande. Não é para ter pânico, é para ter distanciamento. Não é para ter pânico, é para ter máscara. Não é para ter pânico, é para ter álcool gel. Eu agradeço a paciência de vocês e fico o tempo que quiser para esclarecer. E a Unimed está aí com o suporte de tudo muito grande. Isso, quero agradecer aos nossos colaboradores. Todos eles estão trabalhando para dar a vocês o conforto e o tratamento que vocês merecem. Muito obrigado, boa noite.